GamesTime.com audio. Eu vou falar sobre o autoritarismo na África, né? Obviamente. Eu escolhi aqui dois ditadores em específico para eu contar a biografia mais aprofundada deles. Tá? O primeiro que eu vou iniciar é o Robert Mugabe. A história do Mugabe se inicia aí quando ele nasce, obviamente, em 1924. Dessa realidade que ele nasce na Rodésia. Ele nasce na Rodésia, no momento que a Rodésia ainda é uma colônia britânica. O Mugabe, na sua juventude, ele sempre foi uma pessoa diferente do habitual do seu país. Ele era pobre, como todo mundo no país dele, só que ele era uma pessoa que era envolvida com os estudos. Conta seus biógrafos que ele sempre andava por aí com livros, lendo, sempre que ele podia, ele estava envolvido com livros, literatura e etc. Não é à toa que ele vai seguir essa carreira acadêmica e ele vai se tornar professor, se formar nas principais faculdades de maior prestígio na África. Inclusive, ele vai conquistar uma licenciatura em economia na Faculdade de Londres. E foi em Gana que ele recebeu suas maiores influências políticas, né? Já logo adianto que ele era extremamente marxista, né? Ele se dizia um marxista-leninista. E ele volta para a Rodésia no ano de 1960. Ele volta para a Rodésia no ano de 1960, onde ele inicia a sua militância política na Rodésia. Até então, ele era só um professor. A partir do ano de 1960, ele volta para o seu país, para a Rodésia, que está passando por um momento é um momento pós Segunda Guerra Mundial, é um momento onde está começando as independências africanas. E muitas dessas independências foram conquistadas a armas, algumas não, outras sim. E uma dessas que foram conquistadas a arma foi a da Rodésia. Nesse período, o Ian Smith, que é esse homem que vocês estão vendo aqui, esse homem branco, ele é nascido também na Rodésia, só que ele descende dos britânicos. Ele que toma todas as decisões na Rodésia. Vai ter uma guerra em busca da independência da Rodésia. E o Mugabe, ele vai estar na frente dessa guerrilha. Só que no ano de 1964, ele é preso devido à sua militância. Ele é preso em 1964, e em 1965 a Rodésia se torna independente. E ele vai passar 10 anos preso. Durante esse período que ele está preso, o Ian Smith continua sendo o líder da Rodésia independente. E aí vai gerar outra guerra. Qual tipo de guerra? Vai gerar uma guerra por eleições multirraciais no país. E aí vai se iniciar uma guerra para os pretos poderem ter a sua voz política. Ter duas pessoas principais opostas lutando pela derrubada do Ian Smith, que é o Joshua Nkomo. A gente tem o Ian no poder e a gente tem tanto o Mugabe quanto o Joshua querendo derrubar o Ian. Só que eles são caras muito diferentes. O Mugabe, ele é um cara muito extremista, muito marxista, ele é um cara da revolução. Já o Joshua, ele era um cara mais moderado, ele sabia que devia se mudar coisas no país, mas não com esse tom extremista, revolucionário do Mugabe. Ele estava disposto a fazer reformas. Já o Mugabe disposto a fazer uma revolução. A situação na Rodésia estava se tornando insustentável, principalmente economicamente e politicamente. Estava um caos político e a economia não estava aguentando essa guerra civil. E aí, foi declarado que teríamos eleições multirraciais. Vai acontecer eleições em 1980
e o Mugabe vai ser eleito o primeiro-ministro, até o momento ele vai ser eleito primeiro-ministro da Rodésia do Sul. E aí, quando ele se elege primeiro-ministro da Rodésia, aí o país muda de nome para Zimbábue. E agora que o Mugabe chega ao poder, que vai começar realmente a aula sobre ditadura. É aí que o negócio vai ficar louco. Como o Mugabe chega ao poder, né? Ele chega ao poder democraticamente falando, ele chega ao poder de forma democrática, ainda existe a oposição. E a oposição é formada pelo partido ZAPU, que tem como líder o Joshua. E aí, como o Joshua fazia oposição ao Mugabe, o que o Mugabe pensou? Ele pensou que teria que acabar com a oposição de algum jeito. E já que ele não estava conseguindo, por formas democráticas, boas formas políticas, ele decidiu acabar com a oposição na marra, literalmente falando. Ele decidiu matar a oposição. Além de lunático, maluco, ele ainda gostava do nepotismo. Ele designou uma divisão do exército chamada Quinta Brigada para acabar com os Indebele. E ele colocou o primo dele para ser o líder dessa operação maluca. A maioria dos relatos que a gente tem sobre esse massacre são dos próprios soldados, porque o povo em si foi exterminado. E aí a gente vai entrar aí numa parte um tanto delicada do Zimbábue, que é da situação econômica, que é simplesmente lastimável. Ele assume o governo já com problema econômico, que vem lá do Ian Smith, e ele coloca mais embargos, ele coloca cada vez mais controle estatal, cada vez mais empresas estatais no Zimbábue, e o que não era estatal tinha que estar tinha que ter congelamento de preço, tinha que ter preço tabelado. Né? No ano de 1934, o Zimbábue, que era parlamentarista, ou seja, o Mugabe era primeiro-ministro, se torna um país presidencialista. E o Mugabe se torna presidente do país. Ocorre eleições e adivinha, ele ganha. O Zimbábue, ele é um país totalmente agrário. Totalmente agrário. Então, e os fazendeiros do Zimbábue eram fazendeiros brancos. No ano 2000, o Mugabe ele decide fazer uma reforma agrária. Só que a reforma que ele faz não é chamada de reforma, é chamada de desreforma. Ele tira todas as fazendas dos brancos, que era na sua grande maioria, e supostamente iria distribuir para o povo. Só que o povo do Zimbábue não contava com uma coisa, que o Mugabe é o homem mais corrupto da história do planeta Terra. Ele tirou a grande parte, ele tirou o país todo, que é agora ele tirou, tomou para si, e o que era para redistribuir para o povo, ele distribuiu só para as pessoas do partido dele. Lembrando que desde o Ian Smith, lá da década de 60, o país já vinha sofrendo problemas econômicos. E no ano de 2000, foi a machadada fatal. E no ano de 2006, ele conseguiu a façanha, o Zimbábue conseguiu a triste façanha de ter a menor expectativa de vida do planeta. De 37 anos para homens e 34 anos para mulheres. A mais baixa do mundo. Cara, tem noção do que é isso, cara? Isso é tão lastimável. E você acha que ele largou o osso? Não largou o osso, cara. No ano de 2008, teve eleições. E adivinha? Ele matou a oposição. E agora a gente vai chegar até que, enfim, nos capítulos finais, né? Em 2013, ele ganhou a 7ª eleição para presidente. Ele ganhou a 7ª. Você acha que o povo votou nele? Não, o povo não votou nele. Ele literalmente matou a oposição. Ele passou 37 anos no poder. 37 anos ininterruptos, matando toda a oposição. Em 2017, o Mugabe, o governo,
na situação desastrosa que o país estava, o exército obrigou o Mugabe a renunciar. Ele não quis renunciar e o exército falou que se ele não renunciasse, ia abrir um processo de impeachment. E ele, antes de renunciar, adivinha o que ele fez? Ele demitiu o vice-presidente e queria colocar a sua esposa, essa mulher que está aí com ele, que se chama Grace Mugabe, para continuar como presidente. O exército cancelou tudo, ele renunciou e a Grace não assumiu. Final de contas, ele morreu nos 95 anos de idade, passando 37 anos no poder, tendo matado mais de 30 mil pessoas, isso só no massacre dos Ndebele. Só no massacre do Ndebele morreram 30 mil pessoas das formas mais cruéis possíveis. E o Mugabe, ele é o retrato da desigualdade do Zimbábue. Enquanto o Zimbábue chegou na expectativa de vida de 34 anos, ele viveu 95. Agora, a outra pessoa que eu vou falar é o Idi Amin. O Idi Amin, ele nasceu em Uganda, cara. Em Uganda, assim como a Rodésia, que eu falei, né, que era o país do Mugabe, também estava passando por um processo de colonização e depois um processo de descolonização da coroa britânica. O Idi Amin, diferentemente do Mugabe, que o Mugabe se dizia um homem intelectual, o Idi Amin era praticamente um analfabeto. A sua carreira vai iniciar quando ele entra no CAR, né, que é o King's African Rifles, que é uma divisão africana do exército inglês. E ele se destaca muito pela sua agressividade, né? Durante o final da colonização britânica em Uganda, vai ter um grupo terrorista lutando a favor da independência da Uganda, que se chamava Mau Mau. E um dos enviados do exército para combater esse grupo Mau Mau foi o Idi Amin. E o Idi Amin, ele passou o caminhão por cima do grupo Mau Mau. Ele começou a ganhar reconhecimento. E ele foi subindo nas patentes. Ele chegou na patente máxima que um preto conseguia alcançar. E aí, né, a gente teve a independência de Uganda. E com isso, né, os pretos finalmente, né, o povo negro finalmente subiu ao poder. E o grande nome político de Uganda nesse momento foi o Milton Obote. O Milton era um cara todo intelectual, um político, um diplomata, e ele ascendeu, né, sendo a principal influência política do país. E ele se sustenta, o seu mandato, no Idi Amin. Porque o Idi Amin, ele se torna o principal nome do exército. E o exército, naquele momento, era muito importante. Então, a gente vai ter a figura militar do Idi Amin crescendo muito e o Milton usando essa influência a seu favor. E o Milton vai subindo o Idi de patente até o Idi se tornar o general máximo, o comandante máximo do exército de Uganda. E no país Uganda, a gente tem um reino dentro do país. Não chega a ser um enclave. E como o Buganda tem uma certa autonomia, ele tem um rei próprio. E o rei próprio de Buganda prepara um golpe no Milton Obote. Só que antes dele conseguir dar o golpe militar no Milton, o exército de Uganda ataca antes. O Idi Amin ataca antes a Buganda e ele consegue expulsar o rei de Buganda, que se exila, e acaba com essa oposição de Buganda com Uganda. Até então estava indo tudo bem, tudo lindo, os dois se unindo para acabar com se unindo para fazer corrupção e para acabar com os opositores. Só que aí o Milton ele começa a dar umas paranoias nele, ele começa a ficar meio louco. Ele simplesmente começa a ficar meio paranoico que o Idi quer dar um golpe nele. E realmente ele queria isso. E no ano de 1971, o Idi Amin dá um golpe de Estado e assume o poder. Quando ele assume o poder,
Ele faz várias viagens para todo o país, passando pelas cidades, aos campos, promovendo e fazendo promessas ao povo. O Ide, ele começa a fazer esse discurso populismo, e ele começa a dizer que ele admite que ele é um líder provisório, apenas uma passagem para um governo democrático. Essa passagem democrática não acontece. O Milton tinha alguns infiltrados pelos civis de Uganda. E aí começa a bater uma crise extremamente paranoica no Idi Amin. E aí ele começa uma sistemática opressão e matança realmente. E a pessoa que supostamente teria qualquer coisa, que teria qualquer suposto motivo para apoiar o Obote ou ser contra o governo do Idi Amin, essa pessoa era simplesmente deletada do universo, ela era sequestrada. Lembra que o Milton estava infiltrado na Tanzânia? A Tanzânia bola um plano para fazer uma intervenção militar na Uganda para derrubar o governo do Idi Amin. Só que, de novo, adivinha o que o Idi Amin faz? Ele ataca antes de ser atacado. E aí, essa foto aqui é uma foto real dos tanques indo ao combate na Tanzânia. Só que o país estava falido. E eles começaram indo muito bem na guerra a curto prazo, mas a médio e longo prazo não tinha mais recursos para sustentar a máquina de guerra. E aí a Tanzânia só vai avançando, avançando e avançando, até chegar na capital Kampala e aí ser o golpe cabal. Acabou. Era o fim da linha do Idi Amin. O Idi Amin foi obrigado a fugir do país, a se exilar. Ele se exila, ele busca asilo na Arábia Saudita, que também é uma ditadura. E vive de 1979 até o ano de 2003 na Arábia Saudita com muito Fausto. Fausto, porque ele viveu muito rico, muito bem. Viveu igual um sheik na Arábia Saudita. Ele nunca foi cobrado sobre os milhares de crimes que ele cometeu. E a gente tem a maior referência do Idi Amin, é esse filme sensacional, inclusive ganhador do Oscar, o Forest Whitaker, que é o cara que interpreta o Idi Amin, ganhou o Oscar de melhor atuação. Assistam esse filme, O Último Rei da Escócia. Para finalizar aí, ó, para vocês, um minutinho só, referências de outros líderes marcantes da África. Mengistu, que foi o cara que eu citei, que foi acusado de genocídio e foi buscar exílio no Zimbábue. Ele foi um líder comunista. A gente tem o Muammar al-Gaddafi, né, que entra na Primavera Árabe, ele é o mais recente desses três aqui. E o Daniel Malan, a gente costuma falar muito do Nelson Mandela, que acabou com o apartheid. Só que a pessoa que colocou o apartheid, a gente não fala. Então, vocês saibam agora que quem colocou o apartheid foi este homem aqui, que inclusive era pastor, tá bom? O Daniel Malan. Pesquisem a história dessas pessoas aí, tirem print se quiser, para vocês buscarem, tá? Daniel Malan, particularmente, é mais interessante sobre as suas ideias, por que ele colocou o apartheid lá. Espero que vocês tenham gostado.